Olá! A Ceasa Centrais de Abastecimento de Campinas é considerada hoje o quarto maior armazém de hortifrutis do Brasil, gerando aproximadamente 5.300 empregos diretos e mais de 20 mil indiretos. E a comemoração dos 40 anos do Ceasa é o tema do programa Questão de Ordem de hoje. Para essa discussão, estão no nosso estúdio o diretor e presidente do Ceasa, Mário Dino Gadioli, e os vereadores Campos Filho, do Democratas, e André Von Zuben, do PPS, que é líder de governo aqui na Câmara. Vereador André Von Zuben, obrigado pela presença. Presidente Mário, obrigada por ter vindo ao programa. Vereador Campos Filho também. A gente abre esse primeiro bloco do Questão de Ordem com um vídeo institucional preparado pelo Ceasa, que vai dizer para a gente o tamanho da potência que é hoje a distribuição de hortifruti e também de flores na cidade, que também é outra potência aí a cidade de Campinas. Nós já voltamos para o estúdio, até já. De proporções continentais e importância política e econômica na América Latina, o Brasil é um país de riquezas naturais e culturais impressionantes. Em seu território, existem e convivem os mais diversos costumes e tradições. O estado de São Paulo é conhecido pelo seu poder econômico, intensa dinâmica sociocultural e grande desenvolvimento tecnológico, abrigando grandes centros industriais e agrícolas. Situada no estado de São Paulo, a região metropolitana de Campinas é um dos mais importantes polos tecnológicos do país, abrigando indústrias multinacionais como Honda, Toyota, Bosch, 3M e Motorola, assim como importantes referências mundiais de pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico, como a Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, o CPQD, Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações, o IAC, Instituto Agronômico de Campinas, a Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, o Itaú, Instituto de Tecnologia de Alimentos, e o CAT, Coordenadoria de Assistência Técnica Integral. A região representa 12% do PIB paulista. Campinas possui o principal aeroporto de carga do país, Viracopos, eleito o melhor aeroporto do Brasil pelos passageiros em 2013. Além de oferecer uma rede hoteleira completa e ser a 9ª cidade brasileira que mais recebe eventos internacionais. No mais recente estudo de bem-estar urbano realizado pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, a região metropolitana de Campinas foi apontada como a melhor do Brasil, possuindo apenas na cidade de Campinas mais de 18 mil praças, 26 parques e bosques, reserva ecológica e áreas de proteção permanente que preservam sua fauna e flora local. Uma região tão desenvolvida e dinâmica precisa de um centro de abastecimento preparado para satisfazer suas necessidades. E o Ceasa Campinas cumpre com muita dedicação este papel. Uma empresa de administração indireta da Prefeitura de Campinas, o Ceasa oferece qualidade e estrutura para os comerciantes e consumidores da região, além de grande variedade no mercado de hortifruti granjeiros e um dos maiores mercados de flores da América Latina. São cerca de 1.000 atacadistas que se destacam por oferecer uma imensa variedade de produtos para aproximadamente 500 cidades de todas as regiões do Brasil. Além de um importante centro comercial da região, o Ceasa Campinas também possui importantes projetos sociais, como o Banco de Alimentos, que atende em torno de 45 mil pessoas em situação de risco social, e o Alimentação Escolar, que é responsável por 230 mil refeições diárias em cerca de 600 unidades escolares da cidade, contribuindo para uma alimentação adequada e saudável da população da cidade e ajudando no desenvolvimento da região, que está pronta para abrigar o mais importante evento do setor. Estamos de volta no estúdio da TV Câmara. Nós lembramos que a nossa transmissão é pelo 61.3 em UHF digital, em sinal aberto. Continuamos transmitindo pelo canal 4 da NET. Você que está em casa também nos acompanha pelo site da Câmara, que é o campinas.sp.leg.br. Eu começo esse primeiro bloco conversando com Mário Dino Gadioli, ele que é o presidente do Ceasa. Mário, eu conversei com o vereador André Von Zuben logo após a festa de 40 anos em que os vereadores, inclusive os dois, estiveram presentes. Sim. E ele me disse, em entrevista até ao vivo durante a sessão da TV Câmara, que o mais importante e diferente que ele ouviu dizer nas suas declarações
Durante a festa dos 40 anos, é que hoje o SEASA produz em uma manhã aquilo que se produzia em um ano. Isso. Depois de 40 anos. Como que é possível esse avanço tão grande dentro do SEASA? O SEASA foi inaugurado no dia 10 de março de 1975. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer de estar no meio aqui do André von Zuben e do Campos. Olha que grande privilégio. Muito obrigado e boa tarde também a todos que nos assistem. E naquela ocasião já o Correio Popular, o Diário do Povo, o Estadão anunciavam que o que estava programado para se vender do dia 10 de março até 31 de dezembro daquele ano, 1975, hoje nós fazemos uma única manhã. Então você imagine o movimento, como ele cresceu. Cresceu assustadoramente. Nós que éramos para abastecer, ele foi criado para abastecer 50 cidades, hoje abastecemos, colaboramos no abastecimento de 500 municípios, no estado de São Paulo, no estado do Rio de Janeiro, Minas Gerais e um pouquinho de Goiás. Então você por aí vê como a SEASA Campinas ela cresceu. Cresceu tanto que hoje nós temos lá uma média de público de sábado a sábado de 15 mil pessoas, Campos Filho. É muita gente. Então esse é o nosso orgulho. Turístico, né, presidente? Como? Virou um ponto turístico e de marco, né, para a cidade de Campinas. Um ponto que nos dá orgulho. Realmente as pessoas, muitos vão passear, muitos vão comprar. Os atacadistas, eles vêm de todo canto do Brasil. E os que vão comprar no varejo, todos os sábados, pela manhã, das 8 até a 1, nós temos uma média de 5 mil pessoas que vão fazer compras de hortifruti granjeiros e daquelas flores maravilhosas que nós temos lá expostas. Presidente, o vereador Campos Filho foi até presidente na última gestão, nos últimos 2 anos, agora o nosso atual presidente é o Rafa Zimbaldi, mas o vereador Campos Filho foi o presidente da Câmara aí nos últimos 2 anos, né, vereador? Sim. Qual que é a importância aí, nesse contexto, da gente ouvir falar de uma produção que acelerou tanto, que cresceu tanto na cidade de Campinas? Capacidade de gestão, né? Eu vejo assim, nós estamos aqui ao lado de uma pessoa, aliás, de 2 pessoas que eu trago sempre comigo. Quando você fala com uma pessoa que está sempre ali com aquele equilíbrio, fala na hora certa, tal. Então, são pessoas assim, o André e o Mário, quer dizer. Então, eu acredito muito isso hoje em capacidade de gestão. Nós temos que louvar e agradecer as pessoas que antecederam. Mas tão difícil quanto é você manter o mesmo diapasão. Tanto que nesses 40 anos, Mário, você teve lá a oportunidade de fazer o lançamento da pedra, inauguração da passarela, que vai inovar ainda mais. Então, eu vejo que essa é a importância. Então, quando a gente vem aqui com o Legislativo falar desta importância da SEASA, no contexto não só de Campinas, do Brasil, em vários países, né, a gente não está fazendo nada mais do que um agradecimento da cidade de Campinas, né, do campineiro que sente orgulho. Tem certos pontos em Campinas que as pessoas sentem orgulho. Fala-se, por exemplo, mercado municipal, e SEASA está exatamente inserida aí nesse contexto. Deve ser, não tenho dúvida nenhuma, viu, André, uma aprovação por unanimidade. É uma unanimidade na cidade de Campinas, a SEASA. Agora, para manter é difícil. E eu não tenho dúvida nenhuma que o Jonas deu um ponto certo aí, escolhendo o Mário Dino Gadioli, que é uma pessoa que tem capacidade de gestão, né? Hoje se cobra isso. Quer dizer, tem que ser político e capacidade de gestão. Às vezes, quando não tem a capacidade política, né, nós temos o gestor. Nesse caso, nós temos os dois em um só, que é o político, que é ele, e também como capacidade de gestão. Então, o resultado é esse aí, 40 anos e a coisa vai tocando, vai. Vereador André von Zuben, o senhor que, além de líder de governo na casa, ou seja, um representante aí da prefeitura para dentro da Câmara Municipal de Campinas, o senhor também é presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara, foi nos últimos 2 anos e é atual presidente para os próximos 2. O senhor a gente pode dizer que a prefeitura teve um olhar especial para o SEASA quando dedicou boa parte da sua administração para fazer o crescimento do SEASA? E hoje a gente olha para Campinas e pensa numa potência tecnológica, mas a gente não está só falando disso e o SEASA está aí para provar essa circunstância, né? Sim, eu acho que quando a gente está num momento festivo como esse, antes de mais nada também agradecer aqui a oportunidade de estar participando desse debate junto com o Mário, um amigo já de longa data, o Campos também, além de
um nobre vereador, um amigo. Muito obrigado pela oportunidade e a todos que nos assistem. Nós estamos comemorando uma data e, como o Mário até falou no dia do evento, a gente precisa muito olhar para trás, porque foi uma decisão estratégica que possibilitou isso acontecer. E isso acontece ainda hoje, quando muitas decisões são tomadas e a gente às vezes não tem a dimensão da grandeza que ela vai repercutir. Assim como outras que possam ter sido iniciadas e não vingaram, né? Você tem que estar sujeito. O administrador público, o empresário, aquele que toma decisões estratégicas, ele tem sempre esse risco. No caso do SEASA, a gente viu o êxito que foi. Mas eu gosto sempre de valorizar isso, né? As pessoas que lá atrás começaram, que acreditaram, que fizeram chegar até esse ponto. Então, se nós não tivéssemos SEASA, o que seria de Campinas? Só para a gente refletir, né? Seria uma cidade que dependia de abastecimento de outro, provavelmente da capital, onde tem o CEAGESP, né? Ou algum outro SEASA. Uma cidade que deixaria de ter 5 mil empregos. Olha só, 5 mil empregos que hoje são gerados, né? Mais de 5 mil empregos chegam a ser gerados no SEASA. Então, não é pouca coisa. Então, nós devemos muito àqueles que decidiram e àqueles que construíram o SEASA, né? Não só por nos abastecer, mas também por gerar emprego, gerar divisas, tudo isso é comércio, tudo isso gera riqueza, né? E isso possibilita também que os produtores rurais, né, de um modo geral, são produtores rurais que vêm das mais diversas cidades, inclusive de outros países, são mais de 700 localidades que abastecem o SEASA, possibilitam que a gente tenha fartura, que a gente tenha possibilidade de atender a mesa da população de Campinas e de todas as 500 cidades servidas pelo SEASA, como disse o Mário. Então, eu acho que esse é o gigantismo. Agora, eu queria uma palavra especial, a gestão do SEASA, porque para que tudo isso aconteça, tem que ter uma gestão no SEASA como de uma cidade. Porque transitam por lá diariamente 15 mil pessoas. Muitas cidades não têm 15 mil habitantes. E de uma forma frenética, né, que estão lá descarregando caminhões, carregando, comercializando, toda a locomoção, tem que alimentar todo esse povo lá dentro, né? Lá tem bancos, tem serviços. Quer dizer, é uma mini cidade, né? Eu acho que ela tem o porte de uma cidade até maior, mas ela está concentrada num único lugar, né? Então podemos dizer que é uma mini cidade. E para tudo isso ter êxito, funcionar, né? Não ter caminhão encostando no lugar errado, descarregando no lugar errado, coisas sendo transportadas de forma... tem que tomar uma questão com a segurança, porque é muita gente circulando com coisas grandes, caminhões de grande porte, caminhões ali que tem mais de 100 metros de comprimento, né? Aliás, até vai ser inaugurado, aí eu acho que o Mário vai falar sobre o novo pier, mas isso daí requer uma capacidade de gestão que não pode falhar. Se ela conduzir mal, nós podemos ter um dia onde as coisas não aconteçam como deve. E aí uma coisa atrasa, uma mercadoria não chega em tempo certo, onde devia. Isso é péssimo. Então eu queria, Mário, aqui, né, em nome da municipalidade, dos munícipes, agradecer a você, toda a sua equipe, por essa gestão que permite que o SEASA funcione perfeitamente diante desse gigantismo todo. Eu acho que é isso que nós devemos sempre buscar, manter esse padrão e, na medida do possível, estar sempre aprimorando, porque eu acho que sempre a gente pode estar aprimorando todos os processos e, com isso, oferecendo mais, com menores preços e mais qualidade. Eu acho que é isso que a gente deseja e é isso que a gente confia que você vai estar fazendo lá como o principal gestor, o presidente da SEASA. Presidente Mário, tanto o vereador Campos Filho como o André disseram que hoje o SEASA chegou no ponto que chegou graças a uma boa administração. Quando a gente fala de se gerir e de fazer acontecer um trabalho como é o do SEASA hoje na cidade de Campinas, quais são os maiores desafios de gestão hoje dentro do SEASA? O desafio é cumprir o programa. O André Von Zuben e o Campos falaram bem, falaram de gestão. O prefeito Jonas Donizete elaborou um projeto que se chama SEASA Transformadora. Então, nós temos um caminho, nós temos um objetivo. Toda a minha equipe, ela tem que saber cada passo que ela tem que dar para se atingir esse objetivo. SEASA Transformadora significa uma SEASA à frente do seu tempo, olhando lá o futuro. Falou bem agora aqui o André. Algumas coisas que a gente faz hoje, as pessoas podem achar, puxa, mas por que está fazendo isso? Mas quem tem olhar lá no futuro, sabe que quando chegar lá, aquilo era necessário ter sido feito. Então, nós ali trabalhamos, fazemos uma sinergia. Imagine você e também os telespectadores.
15 mil pessoas, nós temos 1.100 permissionários, que é o nome que a gente dá para os comerciantes, mais de 5 mil funcionários trabalhando ali. Nós temos ali 6.600 veículos dia. É muito veículo, André. 66 mil toneladas passam pela nossa portaria. Há um volume tão grande de negócios ali que a gente gera R$1 milhão por dia de impostos, Campos, estadual, federal, municipal. R$1 milhão por dia de domingo a domingo. É uma verdadeira cidade. Então, tem que haver uma sinergia, tem que ter o desafio, conforme você me perguntou, é as pessoas todas andarem olhando naquele objetivo, cumprirem cada um com as suas responsabilidades, daí a gente faz isso acontecer. Senão, vira uma confusão que nos deixaria todos muito atormentados. Tudo é controlado. Desde que você entra na SEASA, já eu tenho lá mais de 100 câmaras te acompanhando. Uma série de pessoas fazendo limpeza, outras cuidando da sua segurança, monitorado e a pé. Tudo isso dando condições para que você possa, como atacadista, fazer ali as suas compras e os permissionários possam atender a todos, porque o volume é muito grande num curto período. Ela começa a atender logo de madrugada, mas quando você chega lá pelas 10 horas da manhã, André Von Zuben, as pessoas já foram embora, já tem que estar no supermercado. Nós temos caminhões frigorificados que saem da SEASA Campinas, eles vêm se abastecer e vêm de Brasília. Então, você imagina, ele tem que sair rápido para chegar em Brasília, são 1.000 quilômetros. E outros lugares, nós abastecemos parte de Campo Grande, no Mato Grosso. Então, são longas distâncias. E o que tem que se fazer para que isso dê certo? Também olhando sempre o futuro e executando obras. O PIR, que acabamos de falar. Que foi o marco dos 40 anos. O marco, o nosso prefeito Jonas Donizete, ele descerrou a placa. Então, nós vamos entregá-la em breve. Nós temos hoje a licitação em andamento, então logo ela começa e em 5 meses estará pronta. Para os telespectadores terem uma ideia do que é um pier, é um prédio onde se levanta uma base, onde grandes caminhões eles encostam para serem carregados e descarregados, e tem um grande telhado. Serão 2.500 metros quadrados de telhado. Uma obra que vai ser feito com recursos da própria SEASA, vereador, no valor de aproximadamente R$2.500.000. Mas são muitas outras obras que nós vamos fazer, né? Nós temos previsão de ampliar a SEASA no fundo dela, adquirindo ali mais 440 mil metros quadrados, para que no futuro não fiquemos sem espaço para crescer. E o que eu conto ali, telespectador, é com a boa vontade de muitos funcionários. Porque nós temos cerca de 200 funcionários públicos concursados, que são muito dedicados e levam muito a sério as determinações que a gente determina ali, e fazemos reuniões sempre e avaliação. Então, esse é o sucesso da gestão. Uma gestão compartilhada, uma gestão onde se escuta. Eu chamo cada um desses 200 pelo nome. Eu encontro com você, eu te chamo pelo nome. Isso é necessário. E as pessoas, ensino para eles que tem que ter amor por aquilo que se faz. Ali nós trabalhamos com abastecimento, alimento. Então, se você entra lá, você sente um fluido bom, um ar agradável, porque as flores e as frutas, elas já por si só, André, elas já embelezam o lugar. Depois com as pessoas, trabalhando contente, fazendo aquilo que gostam, daí a gente atinge o sucesso. Esse é o segredo. É assim que nós vamos continuar. Esse é o programa Questão de Ordem. Nós estamos conversando a respeito dos 40 anos do SEASA hoje. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos em instantes. Até já.
Estamos de volta, esse é o programa Questão de Ordem, hoje falando dos 40 anos do SEASA. E para isso eu recebo o presidente e diretor Mário Dino Gadioli. Também está com a gente o vereador Campos Filho, ex-presidente da Câmara do Democratas, e também nosso líder de governo, o vereador André Von Zuben, do PPS. A gente conversou no último bloco aí para ouvir qual é o segredo do sucesso do SEASA, e o presidente Mário Dino falou que é o diálogo e a atenção devida que se dá aos funcionários. Como ele contou para a gente, hoje são 200 funcionários públicos, mas o caminhar aí, o dia a dia do SEASA também conta com a presença dos permissionários, que hoje são mais de 1.100 permissionários. E a gente vai ouvir agora, nosso repórter José Carlos Silva foi até o SEASA e ouviu a história do seu Chiquinho, ele que está há mais de 36 anos no SEASA, e a gente vai ouvir um pouquinho dessa história. Até já. Oi, Rafaela. E nessa nossa visita aqui à SEASA Campinas, que está completando 40 anos, a gente encontrou uma pessoa para lá de especial. Todo mundo conhece o seu Francisco, ou melhor, o Chiquinho. 36 anos dedicados à SEASA. A gente já criou raízes aqui, né? Então, para mim, esse é meu mundo, né? Farinha SEASA, para mim, é tudo, né? Eu formei em 78, em abril de 79, vim para cá com os documentos embaixo do braço, né? Tipo assim, será que vai dar, será que não vai? Eu consegui um emprego, comecei acho que da maneira meio correta, pela portaria, passei pelo mercado, fiz várias funções, hoje estou na assessoria da presidência. A gente é o responsável em agendar, receber e monitorar todos os visitantes aqui da SEASA. Então, representar a empresa nesse trabalho, para mim, é muito dignificante. O pessoal comentava com a gente ali dentro do mercado que se quiser brigar com alguém, ou se quiser brigar com o Chiquinho, por exemplo, é só falar mal da SEASA. É isso mesmo? Não, na realidade é minha segunda casa, né? Claro que a gente tem todo um respeito pelos familiares, esposa, filho, principalmente minha mãe, que já falecida, que me deu muita força, mas aqui eu respiro, né? Eu respiro o SEASA, né? Ô Chiquinho, agora 36 anos de dia a dia, no mesmo lugar, no mesmo trabalho, com pessoas diferentes, com pessoas iguais. Qual é a principal história que você se lembra aqui do SEASA? Olha, sinceramente, uma que não me sai do pensamento é o seguinte, que quando entrei aqui na SEASA, tinha um mês de trabalho, eu tinha muitos problemas com o horário, porque eu viajo todo dia, eu sou de Pedreira. Há 36 anos eu faço vai e vem, né? E na época, não é que nem hoje, né? Transporte e tal. E o horário era muito ruim para mim. E só tinha, entre aspas, aquele horário para eu fazer. Então, depois de um mês, eu vim com a carteira profissional no bolso para dar baixa. Até hoje eu lembro do local que eu fiquei parado entre o DP para dar baixa na carteira e a chefia, né? Aqueles segundos que mudam toda uma vida. Ao invés de eu ir no DP, eu fui com o chefe. Simplesmente ele me perguntou, e se eu mudar o seu horário? Se eu mudar o meu horário, tudo bem. Os 36 anos é isso aí. É orgulho, é emocionante, eu até posso exagerar e falar em respirar SEASA 24 horas por dia, mas é meu mundo, né? Obrigado pela entrevista, Chiquinho. Não, estamos à disposição, né? E quem sabe ano que vem SEASA 41, 42 e tal, a gente vai estar aqui novamente falando dessa empresa que mora no coração. Maravilha. Tá aí então, Rafa. Esse é o Chiquinho, um dos personagens mais ilustres que a gente encontrou na SEASA, que está comemorando 40 anos de Campinas. É o quarto maior entreposto do Brasil. Estamos de volta para o estúdio da TV Câmara com o programa Questão de Ordem, hoje falando dos 40 anos, então, do SEASA Campinas. Presidente Mário, a gente ouviu a história do Chiquinho, ele é um dos 200 funcionários concursados que você tem hoje. E a gente percebe nele que existe uma paixão pelo trabalho inexplicável, né? Esse ambiente em que o Chiquinho fala de trabalho é uma das coisas que favorece o sucesso do SEASA hoje? Sem dúvida alguma. Foi surpresa para mim saber que ele estava para falar. E o depoimento dele é um depoimento de coração, vocês percebem isso. E se não houver essas 4 letrinhas dessa palavra pequenininha, mas que ela faz toda a diferença, que é o amor, então tudo fica mais difícil. E na SEASA a gente planta amor, a gente vê o amor nas frutas, a gente vê nas flores e a gente vê nas pessoas. Esse é o segredo do sucesso. Agora a gente viu algumas imagens das flores, poucas imagens ali durante o depoimento do seu Chiquinho. Hoje, como que está o mercado de flores? Quanto que o SEASA abastece? A gente falou aí de uma distribuição nacional, né? De um atendimento nacional. Quanto que o SEASA abastece hoje no mercado de flores?
É o maior mercado fixo de toda a América Latina. Então, por aí, os telespectadores podem dimensionar o tamanho de negócios que ele faz. São inúmeras. Ele é completo. Esse que é o diferencial desse nosso mercado de flores. Ele é completo nas flores de corte, nas plantas e nos acessórios. Nós temos mais de 5.000 tipos de acessórios, mais de 10.000 tipos de plantas cortadas. Você imagine, é tudo. Então ele representa 40% de tudo que se negocia de flores no território brasileiro, 40% é da Ceasa Campinas. Então, um movimento muito grande, e os que quiserem também fazer acesso a ele, não só vendemos no atacado, também vende-se no varejo as flores, diferentemente dos hortifrutis, que ele é especificamente atacado, se compra de caixa fechada. Lá não, nas flores você tem os dias próprios para chegar até lá e fazer a sua compra. Você é convidado nosso. Vai de sábado lá, das 8 até o meio-dia, você compra aquela flor maravilhosa que vai deixar a sua casa mais bonita, você aproveita e vai no FLV, em Campo, que você que gosta de lá, ou Von Zuben também, então precisam fazer as compras na feira, come-se um pastel delicioso. Essa é a melhor parte da feira. Melhor parte da feira. E vai ver como que a Ceasa Campinas está se transformando a menina dos olhos do povo campineiro e é o orgulho de todo brasileiro. Campos, a gente está falando, vereador, de um abastecimento aí de 40% do mercado de flores do país todo. O brasileiro costuma consumir, fazer a compra de flor e colocar flor em casa? Eu acho, como o presidente falou, cada vez mais as pessoas vão se atentando para esse detalhe. Nos países de primeiro mundo, isso já é normal há muito tempo, né? Então, o Mário ele tem essa característica, essa pedagogia. Mas eu queria falar para você, Rafaela, e também que o Mário falasse alguma coisa a respeito. Pedagogia muito importante nessa gestão do Mário Dino Gadioli frente à Ceasa, que é exatamente a manutenção de empregos do campo, né? O Jonas tinha essa preocupação, quer dizer, você manter as pessoas empregadas. Então, nós temos hoje aqui um grande problema, não aqui, nas grandes cidades, né? As pessoas deixaram o campo e vieram para a cidade. Agora a gente discute como é que vai fazer para retornar esse povo para lá, que é praticamente impossível. Então, a função da Ceasa de manter esse pessoal no campo. E também sobre um ponto muito importante, que eu falava com o André também a respeito disso, da agricultura familiar. De aproveitar aquelas pessoas na cidade, na região, que plantam ali, ou no quintal, sei onde, também para abastecer a Ceasa. Eu creio que nós, nessa reunião com o presidente aniversariante, né, da Ceasa, não podia falar para a gente alguma coisa a respeito disso. Existe esse aproveitamento hoje, presidente, de produção familiar? Existe, e ela é em grande escala. Eu vou dar um exemplo. Existe um órgão do governo federal que se chama Conab. Conab, ela financia a agricultura familiar, eles plantam um volume razoável, mas eles não têm demanda. Qual é a demanda? Ceasa. Então nós somos a outra ponta para que dê certo o agricultor da economia familiar. A Conab paga para eles a preços relevantes e eles repassam isso para a Ceasa. A Ceasa tem que ter demanda. E nós temos demanda, porque a gente abastece, conforme já se falou, mais de 500 municípios. E isso é uma quantidade, são 66.000 toneladas mês que se passa na portaria. Então, essa é a grande contribuição que a Ceasa faz, segurando o homem no campo, mas para segurar o homem no campo, você tem que dar renda para ele. O que adianta ele produzir aqueles pêssegos maravilhosos, aqueles figos maravilhosos, mas se ele não tem para quem vender? A Ceasa indica o caminho. Inclusive, temos espaços para muitos deles lá, gratuito. Essa é uma questão que o Jonas Donizete, desde o início, impôs. Vamos prestigiar a economia familiar, além de comprarmos produtos deles para a alimentação escolar. No convênio que a Ceasa tem, André, junto da Secretaria da Educação, nós fornecemos 240 mil refeições por dia em mais de 600 escolas estaduais e municipais. Compra-se uma boa parte, tudo que eles conseguem produzir, nós compramos de hortifruti da economia familiar. Essa é uma grande colaboração, uma grande contribuição que o governo Jonas Donizete dá ao trabalhador rural.
Quando a gente está falando desse banco de alimentos, vereador André Vanzumin, a gente também pode incluir a questão das ONGs da cidade. Também existe uma parceria com a Secretaria de Cidadania e Assistência Social, em que não só as escolas, mas as entidades que prestam assistência com convênio com a Prefeitura também recebem alimentação. É importante a gente destacar esse outro papel do SEASA, né? Que é um papel que não deixa de ser um papel social também, né? Claro, eu acho que o SEASA, quando a gente fala a princípio, até porque é a função que deu origem, é esse entreposto, né, esse comércio, que depois expandiu para as flores também. Mas ele tem um papel muito importante, né, na medida em que, com todo esse volume, essa capacidade e essa boa vontade, ela ajuda. Né? Eu não sei se existe outro SEASA que cuida de merenda escolar. Talvez sejamos o único ou poucos mais existam, mas eu arrisco a dizer que acho que essa característica do nosso SEASA é uma característica ímpar. Muito importante, né? Porque nós estamos falando de uma merenda escolar, não só para fornecer, mas de qualidade. Né? Isso que é muito importante. Não é só dar qualquer comida, porque às vezes a gente vê até algumas reportagens de outras cidades, o que se oferece aqui é bolacha, não sei o que para as crianças. Não, tem que dar alimentação decente, digna, e o SEASA faz isso. Então isso é muito importante. Com relação às ONGs que você falou, são mais de 6 mil cestas básicas, né? Que também é um volume bastante grande, que através do convênio com a Secretaria de Assistência, né, de Cidadania e Inclusão Social, elas são distribuídas na nossa cidade, com isso também garantindo a segurança alimentar tão importante. Mas o SEASA é muito mais, que a própria iniciativa dos permissionários criou o ISA, né, que é uma ONG do SEASA, dos permissionários, que se aproveita dos alimentos que muitas vezes estariam sendo perdidos, né, porque não estão, às vezes, com a mesma característica necessária para a comercialização, e eles doam esses alimentos. Além desse trabalho da cesta básica, da assistência social, eles doam esse alimento também para outras instituições, para a população carente. Então, eu vejo assim, isso demonstra, sabe, uma visão altruísta, uma visão, porque são os próprios comerciantes. E até uma compra de ideia, né? Exatamente, começou com a iniciativa de ajudar, e os permissionários, que são comerciantes independentes, que usam o espaço, acabaram se envolvendo. Eles não precisariam estar fazendo isso. O SEASA, às vezes, até por ser um órgão público, até ter uma visão social, que muitos não têm, mas o nosso SEASA, graças a Deus, tem, também se contagiam com essa perspectiva e também ajudam. Né? Então, o SEASA tem tudo isso, tem outras ações na área também de inclusão social, de reciclagem de lixo, acho que até o próximo presidente pode falar um pouco mais sobre isso, mas eu acho que assim, o SEASA procura ter uma visão do todo. Né? E eu acho que é essa que dá esse carinho especial para o SEASA. Né? Ele não é só um lugar de comércio, ele é muito mais que isso. Então, eu acho que isso só vem valorizar e a gente espera, viu, presidente Dino, que essa marca sempre fique firme e se fortaleça com o tempo, porque eu acho que é isso que a gente espera das empresas públicas. Agora, quando a gente fala desse banco de alimentos, também existe aí a questão de que em 2014 se houve um dobro de arrecadação com relação a 2013. Não houve isso também, presidente? Houve. Um aumento muito grande, né, na arrecadação. Aumento, a gente sempre procura saber por que aconteceu. Aconteceu por causa de credibilidade. Quem dá quer saber para quem você vai repassar aquilo. E isso nós fazemos bem. Então dobrou vamos falar números redondos aí, de 800 mil quilos para 1.700.000 quilos. Então é realmente o dobro, é muita coisa. E o Banco de Alimentos ele tem credibilidade campineira e fora de Campinas. Tanto é que quando há esses grandes eventos, quando se recebe ali 1 quilo de alimentos para se participar, o Banco de Alimentos está por detrás disso. Mas as entidades querem saber, vereador Campos Filho, para quem é que vocês entregaram? Então está aqui. Vamos lá olhar, vamos acompanhar. Isso daí ajuda a crescer. E aconteceu, cresceu. Existe uma transparência na prestação de contas também no que diz respeito a essa distribuição de alimentos, né? Total. Ela é diretamente feita através da Secretaria de Assistência Social, que faz um levantamento das famílias que precisam hoje e depois, junto à SEASA, faz a distribuição desses alimentos. Nós temos um convênio com a Secretaria da Cidadania, eles fazem a parte burocrática e nós executamos o trabalho de ação, recolhendo, levando, distribuindo esses produtos
e prestando conta tudo à Secretaria da Cidadania. Um trabalho muito bem feito. O Banco de Alimentos de Campinas, se me permitirem dizer, nós temos praticamente um pouco mais de 120 bancos de alimento em todo o território nacional, e o Banco de Alimentos de Campinas, ele se destaca. Tanto é que o governo federal nos deu, vereador, um novo banco. Em breve, nós temos verba já para construir um novo banco. Nos próximos meses, André, nós vamos estar anunciando isso. A documentação já está toda feita, a Caixa Econômica Federal, a fundo perdido, vai repassar o valor para construirmos um novo banco de alimento, para ser, talvez, um banco de alimento da própria região metropolitana de Campinas. A gente pode dizer, boa vereador notícia. Campos Filho, dessa forma que é um trabalho completo, né? Que o Não há SEASA dúvida. realiza na cidade de Campinas. E dando assim bastante credibilidade, né? Quer dizer, as pessoas têm que ver firmeza. Digo isso, não só no SEASA, na Câmara, na Prefeitura, em casa, na família. Se você não der o exemplo, vai ficar difícil. Agora, a credibilidade chega a tal ponto que nós vamos ter aqui, eu queria que o presidente falasse sobre isso também, nós tivemos aqui a Copa do Mundo, vamos ter a Olimpíada, só que vamos ter aqui a Olimpíada do Congresso Mundial, né? Congresso Mundial, que vai ser aqui dos alimentos do SEASA. Dos alimentos. Né? Vai ser o WU, que vai ser realizado aqui em Campinas no mês de setembro. Quer dizer, então, eu vejo assim, quer dizer, para um evento dessa envergadura, como se fosse, por exemplo, uma Copa do Mundo de futebol, né? O mundo inteiro, né, reunido aqui na cidade de Campinas, quer dizer, não veio por acaso. Ele deve ter falado lá quem é a SEASA, o que faz, quem é o presidente. É o reconhecimento, né? Credibilidade. com Exatamente. certeza. Então, eu acho que isso é um grande avanço, um anúncio, um presente aqui para a cidade de Campinas e também um reconhecimento por aquilo que a instituição está fazendo. Né? Presidente, a gente pode só chamar um intervalo e a gente já volta para falar desse evento? Claro. Então tá bom, esse é o programa Questão de Ordem, falando dos 40 anos do SEASA Campinas. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos para o último bloco. Até já. Estamos de volta, esse é o programa Questão de Ordem, comemorando e discutindo aí os 40 anos do SEASA Campinas. Para isso eu recebo aqui no nosso estúdio o Mário Dino Gadioli, ele que é presidente e diretor do SEASA Campinas, também o vereador André Von Zuben, do BPS, que é líder de governo na casa, e o vereador Campos Filho, do Democratas, nosso ex-presidente. A gente encerrou aí o último bloco com o vereador Campos Filho, lembrando do Congresso Mundial de Alimentos, que vai trazer destaque também para o SEASA. Quando que ele acontece? Como que vai funcionar, presidente? Esse congresso ele vai ser realizado aqui em Campinas entre 24, 25 e 26 de setembro deste ano, e vamos trazer muitos países da Europa e dos Estados da Europa e da Ásia. São 45 filiados a essa ONG chamada WWM, mais os 21 países latino-americanos que pertence a uma outra ONG chamada FLAMA, Federação Latino-Americana de Mercados Atacadistas. Então, o que vai se fazer aqui? Vai se fazer uma interação. Nós vamos ouvir um pouquinho a respeito deles, as experiências deles, eles vão ouvir a nossa experiência, e todos estão muito ávidos de vir ao Brasil, vereador. Porque o Brasil, ele é conhecido lá fora como o celeiro do mundo. E nós o seremos mesmo, só precisamos pôr isso em prática. E a SEASA Campinas pretende já pôr em prática pelo menos a parte de hortifruti e granjeiros e a parte de flores. Eles estarão aqui, nós vamos ouvi-los, mas o mais importante de tudo é a sinergia entre eles, grandes atacadistas se falando. Aquilo que sobrar um pouquinho aqui, sobrar um pouquinho de laranja aqui, a gente manda as laranjas para eles. Mas se nós estivermos precisando de peras portuguesas, nós trazemos as peras portuguesas. Então, esse comércio, ele vai crescer muito. É uma troca de experiência e uma troca comercial também. Troca comercial, visando o quê? Visando o abastecimento. Nós, do governo Jonas Donizete, não podemos deixar desabastecido a população que está adstrita ao SEASA Campinas, né? Então, a nossa preocupação é tão grande que ela já foi além das barreiras nacionais. Nós estamos agora vendo o mundo, para que realmente não tenhamos problemas de falta de alimento.
Agora, o vereador André Von Zuben lembrou bem, no meio do segundo bloco, a respeito do trabalho de gestão de resíduos, que é uma preocupação que o SEASA tem com o meio ambiente e também o que fazer com o resto, tirando aqueles alimentos que são bons de qualidade ainda, que vão para o banco de alimentos. Como que funciona esse trabalho de gestão de resíduos, presidente? Nós temos ali na SEASA Campinas uma cooperativa, Unidos na Vitória, e eles fazem um trabalho fantástico. Não se joga nada fora, salvo aquilo que é produto que não tenha uso. Até para esse, existe um projeto que nós vamos começar em breve. Vamos industrializar estes produtos orgânicos para transformá-los em adubo orgânico, com o selo do Ministério da Agricultura. Então, nada se perde na SEASA. Se você vê uma caixa de papelão ali, ela vai ser pega por alguém da cooperativa, ele vai fazer uma embalagem dele, eles têm um local próprio, são 20 famílias que têm uma receita individual ali. Quando iniciamos ali, vereador, viu, André? Eles tinham uma receita no ano de 2013, logo no mês de janeiro, de 200, 250 reais. Agora, eles festejam uma receita individual de R$ 1.300 cada um. Porque o trabalho foi organizado, eles podem, nada se perde na SEASA. Se você vê uma caixa de papelão que está ali, se você vê uma caixa de madeira, aquilo ali vai redundar em receita para a cooperativa e também agradar o meio ambiente. Quanto ao material que ainda sobra, que vai para o Delta, é o nosso próximo passo. Em breve nós estaremos anunciando aqui a nossa usina de reciclados. Que legal. E existe também um projeto de inclusão digital de vocês, que acontece dentro do SEASA. Esse é um projeto fantástico. Hoje nós temos 400 carregadores lá. São aquelas pessoas com aqueles carrinhos, você, telespectador que vai lá, você já conhece. E para eles também tem uns cursos de computação. Hoje um carregador na SEASA, ele entra na internet, ele pega o iPhone dele, ele entra na internet. Então, isso tudo é emancipação das pessoas, que também faz parte do nosso projeto. Emancipar conhecimento, emancipar ganho, e assim é que nós vamos trilhando o nosso caminho. Agora o senhor falou de algumas, ao longo de todo o programa, de algumas intervenções aí e obras a curto prazo. O que tem de planejado para ser executado o mais rápido possível dentro do SEASA? Quais são os sonhos que o SEASA ainda não desempenhou que gostaria de fazer? Esse ter que sair rápido. Nós vamos fazer uma pintura, deixar ela maravilhosa, SEASA, né? Nos últimos 10 anos, o governo público não investiu nada na SEASA. Viu, vereador Campos Filho? André. Nós já investimos ali, desde que iniciamos, aproximadamente R$5.500.000 e vamos dobrar esse valor até o final do nosso mandato. Então nós vamos deixar a SEASA mais bonita, nós vamos fazer um grande estacionamento para 140 caminhões, mas estacionamento moderno para aqueles caminhões gigantescos que hoje vêm do Chile, vêm do Uruguai, vêm lá do sertão da Bahia. Hoje nós trazemos produtos de muito longe. Esses motoristas ele têm direito a chegar aqui, estacionar aqueles caminhões dele, ter um lugar para eles tomarem banho, terem um local digital, terem um local para eles dormirem. Isso nós estamos fazendo e pretendemos entregar ainda esse ano, para 140 vagas. Também uma central de caixa. Todas as caixas que chegarem à SEASA vão chegar numa central que a gente chama banco de caixa, ficarão ali para ser higienizadas e lavadas. Porque hoje se usa muito caixa de plástico. Lavar a caixa de plástico e higienizá-la, isso vai ajudar também na saúde das pessoas. Porque a embalagem não parece, mas a embalagem é muito importante, tanto quanto o produto que ela carrega. Então, essas são nossas obras imediatas, além do PIR, além da nossa participação na W, da APAS, que estaremos agora em maio também na APAS em São Paulo. Essas são nossas obras a curto prazo. Um ponto fundamental que eu acho importante também falar, Mário, nós tivemos com o André, com você e com o Jonas falando com o governador com respeito do viário ali da região, né? É uma preocupação
né? Quando começou a falar da Ceasa, o Jonas começou a falar, puxa vida, então estamos no caminho certo, porque vai ser toda aquela ampliação para que haja mais mobilidade ali dos veículos que transitam ali, porque são muitos caminhões que saem. Né? São caminhões em excesso. Esse foi um ganho, viu, André? Esse foi um ganho do nosso prefeito. Antecipou a construção do trevo dos Amarais. O trevo dos Amarais, para quem passar nele em fevereiro, passa hoje, passa em fevereiro. Vai ser um trevo inteligente, importantíssimo, não se cruza mais nada lá, livre, e vai trazer um engrandecimento e uma facilidade enorme para os caminhoneiros. E faz parte do nosso projeto. Ajuda o caminhoneiro. Caminhoneiro, quando ele lá na Bahia, ele é contratado para vir para Campinas, ele aceita vir rapidamente. Você vai me perguntar, mas por que ele vem para Campinas? Porque nós temos, inclusive, uma agência dentro da Ceasa que ajuda ele a arrumar transporte para ele voltar para a Bahia. Isso é todo importante. Quando ele encontrar aquele trevo que vai diminuir o trajeto dele, assim, o tempo gasto por ele, pelo menos de meia hora para os que vêm. Vai desafogar a Aparecida, né, o bairro de Aparecidinha, né, o distrito. Toda aquela nossa região, esse é um ganho que eu digo para todos lá, do prefeito Jonas Donizete, junto do Geraldo Alckmin, que essa obra estava prevista para acontecer para o final de 2016, 2017. Não, ele trouxe para agora, não vai fazer já. Já começou. Começou na sexta-feira passada. Em fevereiro vai estar pronto. Vereador André von Zuben, o presidente Mário falou de uma autogestão, né, do Ceasa. Esse é um ponto importante para a gente destacar também, que se usa pouco do recurso público para se investir em crescimento, investimento, ampliação, que tudo que é feito dentro do Ceasa eles fazem com gestão própria? Eu acho que isso é uma demonstração clara de uma eficiência administrativa, porque infelizmente em muitos momentos o Ceasa não conseguia mal se pagar, né? Aliás, quando o Mário assumiu lá, tinha dificuldade para pagar as merendeiras já no começo do ano, né? Já não tinha. Então você vê que não sempre foi assim. Por isso que nós estamos destacando isso, porque às vezes parece é óbvio, é assim que... Não, nem sempre foi assim, infelizmente, né? Eu sempre lamento quando as coisas não estão indo muito bem. Mas desde que essa gestão nova, né, liderada pelo prefeito Jonas, com o Mário lá na presidência e toda a sua equipe, o Ceasa vem de vento e popa. E esses investimentos que só fazem crescer, né? Ou seja, sem necessitar de dinheiro do orçamento do município, onde pode sobrar mais para investir na saúde, na educação e outras áreas necessárias da cidade. E a Ceasa, sendo bem gerida, ela consegue fazer receita não só para se manter, mas capaz de investir na sua ampliação e na sua melhoria de qualidade. Isso é mais um exemplo do que nós estávamos falando aqui, da eficiência de gestão, né? E é isso que a gente espera e é isso que a gente conta, que ele continue podendo ter essa capacidade para mais investimento, porque quem já está na administração pública sabe que sempre precisamos de mais, né? Nunca é assim, temos o suficiente, né? Com certeza, se ele já tivesse uma quantidade maior de vezes, ele estaria fazendo mais coisa ainda, porque eu sei que tem ideias para isso, projetos para isso. Mas sempre com o pé no chão, aquilo que é possível, fazendo acontecer. Eu acredito que isso vai continuar com certeza nessa gestão. A gente já está caminhando para o fim do programa, eu aproveito a sua fala para questionar o que Campinas ainda pode esperar do Ceasa, depois de 40 anos. Eu acho que o Ceasa já deu muito para Campinas, ele já tem uma história assim, tem essa relação de amor, né, da cidade com o Ceasa e daqueles que lá trabalham e lá se utilizam para os seus negócios, para a sua vida, né, de comércio. Eu acho que nós temos que fazer com que o Ceasa cada vez mais busque a eficiência. Não só na sua gestão, que nós já estamos falando, mas a eficiência em todo o processo produtivo, né? Ele não está diretamente inserido, o Ceasa, com o produtor, mas ele pode fazer capacitação e orientação para o produtor para que diminua as perdas no campo, no transporte, na comercialização. Então, eu acredito que a gente tem que buscar eficiência, diminuir desperdício e diminuir custo. Para quê? Para que o produto possa chegar mais barato, em quantidade e qualidade, para a mesa da população brasileira, né? Porque nós estamos falando de 500 municípios do nosso país e de outros estados. Então, eu acho que é esse que tem que ser sempre o objetivo maior quem lida com alimento, né?
não sei, eu aprendi isso desde criança, a gente falava assim, é um pecado desperdiçar alimento, né? E eu acho que esse é um pecado que nós temos que estar diminuindo, né? Ou evitando que ele aconteça. Eu sei que isso não é uma coisa deliberada, mas é porque os processos produtivos não estão sendo eficientes. E é isso que nós temos. É um problema do país, não é? Mas eu acho que nós aqui já temos uma maturidade tamanha para dar exemplo. Eu quero ver, Mário, um dia que fala assim, olha, o Ceasa Campinas hoje o desperdício ou é zero ou é próximo de zero. Acho que esse tem que ser a nossa meta. E servir de exemplo, porque aí nós vamos poder exportar essa tecnologia do ponto de vista do conhecimento para que os demais Ceasa possam seguir esse bom exemplo. Existe essa previsão, presidente, de se discutir e de se pensar em formas de reduzir? Hoje se estima o desperdício entre a produção, o transporte, é muito grande a perda ainda? A perda é muito grande, embora sempre está diminuindo, mas ela é muito grande. Posso dar um exemplo? Cada tomate que é colhido lá pelo agricultor, não é? Vamos falar cada 10 tomates colhidos pelo agricultor, quanto que chega na mesa do consumidor? Apenas 4. 10, 6 deles vão para o Delta. Para o lixo, né? Então, há necessidade. Ô Campos, você viu por que o André é o nosso líder de governo? Tá vendo? Porque ele, o André, não é esse o caminho, esses são os passos que nós estamos dando e nós temos que diminuir as perdas, ter que ter esse expertise. As nossas mentes lá já estão pensando como que nós vamos executar isso, porque é um trabalho que parece fácil. Porque desde lá, imagine se nós trazemos melancia, outro dia estávamos comendo melancia do Rio Grande do Sul, melancia que vocês comeram um mês atrás, do Rio Grande do Sul. Cada 10 melancias, quantas que vão para o lixo? 4. Então, nós temos essa estatística e nós vamos trabalhar no sentido, desde que da colhida, transporte, armazenagem, redistribuição até a mesa, isso vai ter que diminuir bastante. E nós vamos fazer isso. Em breve, a gente volta aqui para falar que deu certo. Novidades. Com certeza. Com certeza. Vereador Campos Filho, como que a gente pode aí... como que a Câmara Municipal de Campinas pode contribuir para um crescimento ainda maior? O que a gente ainda espera do Ceasa? Bem, eu vejo que esses eventos assim, como nós estamos divulgando pela televisão, tem que ser falado, tem que ser mostrado. Hoje a gente percebe no Brasil, muitas vezes o fato mais negativo é que tem mais destaque. Então eu vejo que a TV Câmara, né, quando ela se propõe a abrir um espaço de meia hora, de 40 minutos, de 1 hora para falar, uma agenda propositiva. E são coisas reais, né, coisas que estão acontecendo, que dificilmente um canal de televisão ou uma imprensa ela vai abrir espaço para isso. Então eu vejo que há uma maneira de a gente contribuir para isso. Agora, eu vejo também que a complexidade ali da gestão é tanta e tem que ser pessoas capacitadas, porque também está pensando em investimento em infraestrutura. Quer dizer, o cara que está na casa dele, hoje é comum você falar assim, vamos jantar em tal lugar, você fala, mas no restaurante tem estacionamento? Uma coisa se asa. Vamos lá, mas lá tem estacionamento? Como é que é para colocar o carro lá? Mas tem sanitário, tem tudo isso. Então, essa é a preocupação também que o Mário está tendo, e o Jonas também tem, e todos nós devemos ter, lógico, como servidores públicos, né, de dar condições para que essas pessoas vão. Quer dizer, você investir na infraestrutura. O grande pecado hoje do país é a infraestrutura. Você vai num restaurante almoçar, a hora que você acaba de almoçar, você olha na fila para pagar, você fala, puxa vida, tem uns 30 na fila. Isso é infraestrutura, né? Você vai no lugar, mas onde é que eu vou pôr meu carro? Então, o Mário ele tem essa, eu diria assim, essa visão lá na frente. Eu acho que Campinas tem pessoas com essa visão lá na frente, né, futurista. Uma vez eu conversava com o Lauro, que foi prefeito há muito tempo, né, André? Ele fez um Laurão. Estava tomando café, agora o Lauro, você não precisa fazer mais nada. Você eternizou seu nome com o Laurão. Na época, você está louco, você não vai fazer isso aí para quê? Se não tivesse o Laurão hoje? Então, o Mário, ele tem essa característica também. Nós estamos falando aqui, mas lá na frente, está pensando lá na frente. O Ceasa também foi na direção do Dr. Lauro. Está vendo? Então, são situações que hoje o mundo, o servidor público, né, o serviço nosso, carece de pessoas assim. Não digo só o Brasil, não, o mundo. Né? Pessoas que estão aqui, mas estão pensando daqui a tantos anos, para evitar exatamente o que acontece hoje. Né? Hoje acontece muita coisa por falta dessa visão. Então, eu tenho dúvida nenhuma de dizer que é um visionário, né? Um cara altamente capacitado, e não estou fazendo assim, está fazendo isso para agradar. Não, porque a gente sabe que tem condição. São pessoas, gestores, que eu falei, que são convocados, né? Podia muito bem estar em casa,
tocando viola tal, mas não, está aqui para buscar servir a população, Mário. Então, nesses 40 anos, o nosso Poder Legislativo, né, dá o nosso reconhecimento, não do poder em si, mas de toda a cidade de Campinas, pela importância da Ceasa nesses 40 anos, e principalmente nessa caminhada agora. Né? Presidente, eu vou deixar o site para quem está nos assistindo do Ceasa, que é o www.ceasacampinas.com.br, está ali na tela, você que está nos assistindo acompanha. E eu queria que o senhor lembrasse mais uma vez, quando que é aberto ao público, para quem está nos assistindo, tiver condição aí e quiser conhecer o espaço do Ceasa, pode comparecer lá. O melhor dia é você dar uma volta lá de sábado, das 8 da manhã até a 1 da tarde. Você aproveita para fazer duas coisas. Você vai ver ali que nos hortifruti granjeiros, o atacadista, ele vai até um outro local, ele abre a caixa com 8, 10 melões e vai vender no varejo. O atacado fica sendo o varejo de sábado, das 8 até a 1. E na sua frente, você vai ter ali o maior mercado de flores e acessórios do Brasil. Então você já aproveita e compra aquela orquídea maravilhosa. Azul, de preferência. Azul, compra a orquídea azul e deixa a sua casa muito mais bonita. O melhor dia é você ir lá passear. E daí você vai comer aquele pastel. O pastel, não vamos esquecer do pastel. Certo. Preciso ir lá comer o Muito pastel. bom, muito bom. Presidente, obrigado pela presença. Muito obrigado. Parabéns pelos 40 anos de trabalho. Obrigado. Vereador André von Zuben, obrigado pela presença no nosso programa. Agradeço. Vereador Campos Filho. Esse foi o programa Questão de Ordem. Nós conversamos a respeito dos 40 anos do Ceasa. Para isso, eu recebi Mário Dino Gadioli, ele que é o presidente e diretor do Ceasa, vereador André von Zuben e também o vereador Campos Filho. Nós agradecemos a sua companhia. Continue com a nossa programação e uma boa tarde para você.